Iomar do Nascimento nasceu no dia 8 de abril de 1966, em Santa Rita, no estado da Paraíba. O primeiro clube do Mazinho foi o Santa Cruz, da sua cidade natal. Com 16 anos, ele jogou na seleção paraibana de juniores e aí foi visto pelo Vasco, onde viajou ao Rio de Janeiro para fazer teste e aí começou a jogar na categoria juvenil do clube. E foi no ano de 1985 que o Mazinho se tornou profissional do Vasco da Gama. O jovem surgiu junto com o Romário, num time que tinha Roberto Dinamite como a grande referência. Nesse ano, o Cruz Maltino terminou o Cariocão em 5º lugar e não foi longe na Libertadores. Já no ano de 1986, o Vasco caiu nas oitavas de final do Brasileirão e o Mazinho, mesmo jovem, já se firmou no time e teve uma temporada muito constante, ultrapassando a casa das 50 partidas. No campeonato estadual, o Vasco encarou o rival Flamengo e após 2 empates por 0-0, o clube perdeu de 2-0 e foi vice-carioca. E mesmo sendo destro de origem, o Mazinho já se destacava demais, jogando principalmente na lateral esquerda nesse início de carreira. Em 1987, o Mazinho ganhou seu primeiro título como profissional vestindo a camisa do Vasco. Foi o título do Campeonato Carioca, o Cariocão daquele ano. No triangular final, o seu clube deixou o Flamengo e o Bangu para trás e com 2 vitórias conseguiu esse grande troféu de um grande ano do Mazinho, que já era titular absoluto do Vasco. De quebra, ele ainda fez um baita campeonato brasileiro que lhe rendeu a bola de prata da competição. No ano, o meia disputou 58 partidas e marcou 2 gols. No ano seguinte, o Vasco se manteve bem e conseguiu mais uma vez ganhar o título estadual. Manteve essa soberania dentro do Rio de Janeiro, derrotando mais uma vez o Flamengo. Com 2 vitórias nas finais, o time ganhou de 2-1 e 1-0 do grande rival para conseguir esse bi-estadual, que já não vinha há quase 40 anos. A festa no Maraca foi mais uma vez feita pelo gigante da colina. No ano de 1988, Mazinho entrou em campo em 56 oportunidades e balançou as redes 6 vezes. Jogando muito no Vasco, foi convocado para as Olimpíadas de Seul em 1988. Foi banco o torneio todo e nem chegou a entrar em campo. E de fora, viu o Brasil perder de 2-1 da União Soviética e foi medalha de prata na ocasião. Em 1989, o Vasco venceu o Campeonato Brasileiro. O Mazinho, assim como 1987 e 88, voltou a ganhar a bola de prata da competição. O Cruz Maltino encarou o São Paulo na final. E mesmo com o Morumbi lotado, não se intimidou e venceu o jogo por 1-0. Sorato foi quem marcou o gol do triunfo que rendeu o maior título do futebol nacional ao Vasco da Gama do Mazinho. Do Vasco, todos os jogadores, heróis vascaínos desta conquista que o torcedor esperou por 15 anos. Eles pousam, param a volta olímpica e aí fica a imagem de conquista do Clube de Regatas Vasco da Gama, o campeão brasileiro de 1989. Foi por estar numa fase extraordinária no Vasco que o Mazinho recebeu sua primeira oportunidade na seleção brasileira. Foi em maio de 1989, no amistoso contra o Peru, no qual o Brasil venceu por 4-1. No mês seguinte, deu a primeira assistência com a amarelinha, jogando ainda como lateral esquerdo. Ele participou na goleada por 4-0 contra Portugal. E no outro mês de julho, a primeira competição oficial. Numa fase em que era muito importante vencer, o Brasil ganhou a Copa América daquele ano. O Mazinho foi um dos melhores jogadores do time, jogando agora na lateral direita, e foi extremamente decisivo, sendo titular do time de Sebastião Lazzaroni. Deu 4 passes para gols ao longo da competição, como 3 contra o Paraguai em 2 jogos e um que decidiu o título contra o Uruguai. Lá vem Brasil outra vez pela direita. Saúde do Mazinho. Bebeto, linda devolução. Lá vem Brasil, Romário na área. Olha o cruzamento para Romário. Romário, 1-0 Brasil. No triunfo brasileiro por 1-0, gol de Romário,
que aí deu esse troféu à seleção, saindo de uma fila de 19 anos sem conquistas. Em 1990, ano de Copa, o Mazinho seguiu atuando no Vasco e no clube seguiu disputando títulos, como por exemplo a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Em ambos os torneios, o clube foi o vice-campeão. Na Copa Libertadores, caiu na fase de quartas de final diante do Atlético Nacional da Colômbia. Após o Mundial, o futebol europeu naturalmente acabou levando o Mazinho e seu grande futebol e, portanto, o jogador deixou o Vasco. Pelo clube, ele somou 232 jogos, marcou 17 gols e ganhou 3 títulos. Por ter sido um dos melhores jogadores na Copa América do ano anterior, naturalmente o Mazinho foi chamado para jogar a Copa de 90 na Itália. Acabou não tendo chances e sequer saiu do banco. De lá, viu o Brasil bater Suécia, Costa Rica e Escócia e perder da Argentina de Maradona e Canidia de 1-0, ficando pelo caminho nas oitavas de final. E o Mazinho permaneceu na Itália, porque ele foi contratado pelo time do Lecce para disputar a temporada de 1990 e 91. Numa equipe mediana, não teve o mesmo protagonismo que tinha no Vasco, proporcionalmente muito maior. Num campeonato com apenas 18 times, o Lecce terminou a época rebaixado para a segunda divisão do futebol italiano, e o Mazinho foi embora, negociado com a Fiorentina. Pelo Lecce foram 35 partidas e apenas 2 gols marcados. No intervalo entre as temporadas, houve mais uma edição de Copa América, na qual o Mazinho foi titular da seleção. Na fase final, contra a Argentina, ele acabou expulso ainda no primeiro tempo junto com Canidia, com só 31 minutos de jogo de forma direta. E a derrota por 3-2 para os argentinos comprometeu o Brasil, que foi vice nessa edição. A Fiorentina, portanto, foi o destino do Mazinho. Ele jogou o segundo semestre de 91 no clube, que por sua vez caiu nas oitavas de final da Copa da Itália e no campeonato italiano fez uma campanha segura, ficando em 12º lugar na tabela de classificação. E ainda com a temporada europeia em andamento, o Mazinho deixou a Itália para voltar ao futebol brasileiro. Com a camisa da Fiorentina foram 21 jogos disputados e nenhum gol marcado. Sendo assim, em janeiro de 1992, o Mazinho, com apenas 26 anos, retornava ao Brasil e se tornava jogador do Palmeiras, sendo um dos pilares e pioneiros do milionário projeto na Parmalat, que fortaleceu muito o clube na década de 90. Os resultados já foram bons. Um time competitivo, que disputou a Copa do Brasil, caindo na semifinal, e no Paulistão foi vice, diante do São Paulo. Já no ano de 1993, o clube colheu os frutos dos seus investimentos e, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, conseguiu ganhar 3 troféus. Venceu o Campeonato Paulista daquele ano, derrotou o Corinthians na decisão, com goleada por 4-0 na prorrogação, e foi o grande campeão. O agora meia deu assistência depois de uma bela jogada para um dos gols do Evair. Mazinho responde pelo Palmeiras. Olha o perigo, atenção, passou por todo mundo. Um título muito importante que tirou o time da seca de 30 anos sem conquistas. O outro triunfo foi no torneio Rio-São Paulo, batendo mais uma vez o timão. E o Brasileirão daquele ano também foi verde e branco. O clube do Parque Antártica bateu vitória por 3-0 no placar agregado e comemorou muito esse título. Um excelente ano nessa volta do Mazinho, que jogava tanto como meia quanto lateral direito e disputou 67 partidas na temporada, tendo marcado 1 gol. O ano de 1994 foi o terceiro e último do Mazinho com as cores do Palmeiras. Isso porque, depois do Mundial, ele voltou a ser negociado com o futebol da Europa. Enquanto esteve no Brasil, ajudou sua equipe a vencer o Campeonato Paulista, o bicampeonato de maneira consecutiva. Num sistema de pontos corridos, o Palmeiras sobrou e foi campeão. Houve uma partida contra o Boca Juniors, que foi disputada pela Libertadores, que o Mazinho simplesmente destruiu com o jogo, e isso acabou sendo crucial para sua convocação ao Mundial. Sendo assim, antes da Copa, ele deixou o Verdão, somando 120 aparições
1 gol e 4 títulos. No time de Carlos Alberto Parreira, o Mazinho foi um polivalente e chegou a atuar como volante meia, sendo um jogador muito importante na trajetória do Brasil, o motor da engrenagem, que por sua vez, mesmo estando muito desacreditado, foi bastante consistente e passando as fases, até chegar à final para encarar a Itália. Atuando agora como meia-direita, o Mazinho jogou os 120 minutos do jogo mais importante da campanha, que com a ausência de gols, acabou indo para os pênaltis. E aí, quase 100 mil pessoas viram o Brasil vencer a disputa por 3-2, sagrando-se tetracampeão mundial de futebol. Esse jogo foi, aliás, o último do Mazinho pela seleção. Apesar de ainda manter um bom nível, passado esse ápice, ele não voltou mais a vestir a amarelinha, totalizando 35 jogos entre 89 e 94, com 6 assistências e 2 títulos conquistados. Já na temporada de 1994 e 1995, consagrado como campeão do mundo, chegou com moral para vestir as cores do Valência da Espanha. Por ser um homem de confiança de Parreira, foi o treinador que pediu sua contratação no clube espanhol. O Valência conseguiu ganhar um torneio amistoso e fazer uma campanha mediana em La Liga. Ficou em 11º lugar na tabela. O melhor resultado foi na Copa do Rei, onde o clube foi finalista da competição e perdeu do Deportivo La Coruña por 2-1, amargando o vice-campeonato. O Mazinho seguiu no clube na temporada de 1995 e 96 e viveu altos e baixos, sem jogar um grande futebol já mostrado em Vasco e Palmeiras. Agora, comandado por Luiz Aragonés, o clube foi semifinalista da Copa do Rei e brigou ponto a ponto com o Atlético de Madrid pelo título espanhol, mas em dado momento ficou para trás e foi o vice-campeão nacional. Quando a temporada terminou, o atleta foi negociado com outro clube da Espanha e levou seu talento para Vigo para jogar no Celta. Com a camisa do Valência foram 78 jogos em 2 temporadas e nenhum gol marcado. Agora num clube de menor expressão e menos competitivo, que ao menos atingiu a marca de semifinal da Copa do Rei, o Mazinho seguiu no maior escalão do futebol espanhol. O Celta de Vigo, por sua vez, ficou em 16º lugar na Liga Espanhola e por pouco acabou não caindo de divisão. Na temporada de 1997 e 1998, o brasileiro jogou mais uma temporada regular na sua carreira. Não foi brilhante, a exemplo do seu clube num todo, e terminou La Liga em 7º, garantindo vaga para a Copa da UEFA. O meia fechou a temporada com 41 jogos e 2 gols marcados. Na temporada de 1998 e 1999, o Mazinho já se consolidava como um grande nome histórico do Celta. Sua versatilidade o permitia atuar em diversas regiões do campo. Chegou a ser capitão do time em algumas partidas de tanta moral que tinha com o grupo e torcida. Só não jogava de goleiro e centroavante. O Celta de Vigo conseguiu chegar até a fase de quartas de final da Copa da UEFA e no Campeonato Espanhol fez mais uma grande campanha. O clube terminou em 5º lugar e por pouco não conseguiu vaga para a Liga dos Campeões da UEFA da temporada seguinte. O Mazinho jogou 40 partidas e balançou as redes 5 vezes. A temporada de 1999-2000 foi a última do jogador no Celta de Vigo. Ele foi mais uma vez peça fundamental de um time que se mostrou regular, 7º lugar na Liga Nacional e eliminação nas quartas da Copa da UEFA. No verão de 2000, o brasileiro saiu do Celta para jogar no Elche. Pelo clube da Galiza, em 4 anos foram 131 jogos e 10 gols marcados. O Elche era um time ainda menor, que jogava a 2ª divisão do futebol espanhol. O clube acabou indo mal, o Mazinho não conseguiu se destacar e já estava em ritmo de final de carreira. E o Elche por pouco não caiu para a 3ª divisão, ficando apenas um ponto acima da zona do rebaixamento. Pelo time ele disputou 18 partidas. Foi na segunda metade da temporada europeia que o Mazinho deixou o Elche para jogar no Vitória, ou seja, em janeiro de 2001,
Ou seja, em janeiro de 2001, era jogador do clube baiano, que não ganhou troféus nesse ano. O Vitória terminou o Brasileirão em 16º lugar e não avançou ao mata-mata. Então, em novembro desse mesmo ano, o Mazinho despediu-se do futebol, pois resolveu se aposentar. Pelo rubro-negro baiano, foram 15 partidas. Jogando pelos clubes, ele totalizou 650 jogos, 30 gols marcados, aproximadamente 38 assistências e 7 títulos coletivos conquistados. Um jogador extremamente inteligente para atuar em várias funções no campo, taticamente muito útil, extremamente habilidoso e ambidestro, um grande atleta. O Mazinho é um dos caras pouco falados, mas que mais fez diferença em 1994 na seleção brasileira. O equilíbrio que ele trouxe ao time foi fundamental para aquele tetracampeonato. Fez uma linda carreira no futebol nacional e ainda conseguiu brilhar fora do país. Seu legado para o futebol não terminou pós-aposentadoria, pois ainda teve 2 filhos, o Thiago e o Rafinha Alcântara, grandes jogadores. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!